Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e também invocar a proteção de Deus para os nossos trabalhos. São todos bem-vindos a essa audiência pública que nós propusemos. Por favor, Arnaldo. Propusemos aqui com relação à criação do Refis para dívidas junto ao DAI dos condomínios, programa Minha Casa Minha Vida em Bauru. Nós vamos dar continuidade a essa reunião que já tivemos no dia 5 de agosto. Senhoras e senhores, então estamos iniciando essa audiência pública, convocada por mim, pastor Bira. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da resolução número 263/90 do Regimento Interno. Por gentileza, aqueles que puderem ficar de pé, para a gente iniciar. Eu, vereador pastor Bira, invoco a proteção de Deus e iniciamos os trabalhos desta audiência pública às 9h49. Obrigado, podem sentar. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar esta reunião até às 12h49. Claro que não vamos chegar a tudo isso. A gente faz tudo de maneira que nós possamos terminar dentro do prazo do meio-dia, para não onerar também os gastos da Câmara e também privilegiar os servidores que nos deram todo esse suporte para podermos fazer o nosso trabalho. Essa daqui não, desculpe. Estão presentes hoje os senhores vereadores já nomeados: Edmilson Locadora, Arnaldo Ribeiro e acho que só, por enquanto só. Também estão presentes nesta audiência, vou fazer a leitura dos convidados e convocados. Convocados aqui, o nosso secretário de Fazenda, Everson Demarque, Secretaria de Negócios Jurídicos, Dr. Vitor João Freitas, Secretária da Cidadania e Assistência Social, Lúcia Rosim, chefe de gabinete, Leonardo Marcari, senhor presidente do DAI, Dr. João Carlos Viegas, o Arildo Lima Júnior, que deve estar chegando também, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Márcia Dutra, Ellen Rosseto, também da Secretaria Municipal de Assistência Social, Marli Ralo, Secretaria Municipal de Serviço Social também, Aline Cruz, Secretaria, Maurício Amorim, Secretaria Municipal de Assistência Social, Herbert Brito, do condomínio San Sebastián, Renato Campos, administrador de condomínios da BRC, Robson Moreira, condomínio Parque Belágio, Ramon Ruiz, do residencial IPs, senhor Almedes, do condomínio Eucaliptus, Aline Maia, do condomínio Monte Verde 2. Temos as justificativas aqui da senhora prefeita municipal, uma justificativa padrão, então acho que é desnecessário lermos, mas está justificada. Da mesma forma, o vereador presidente da Casa, Marcos de Souza, também, por compromissos também já assumidos anteriormente, também se justifica e já está aqui suficientemente cumprido o protocolo, pelo menos no momento. Nós convidamos e convocamos para esta reunião a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Secretaria Municipal de Fazenda e a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Convidamos a prefeita, que se justifica também a ausência, chefe de gabinete, Departamento de Água e Esgoto, os condomínios residencial Chácara das Flores 1 e 2, condomínio residencial Água da Grama, condomínio residencial San Sebastián, condomínio residencial Arvoredo,
Condomínio Residencial Mirante da Colina, Condomínio Residencial Santana, Condomínio Residencial Eucaliptus, Condomínio Residencial IP e Condomínios Residenciais Monte Verde 1, 2 e 3. E fizemos o convite também a todos os vereadores para essa nossa reunião. Bom, feitas as apresentações, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será, conforme o parágrafo 1º, mediante prévia inscrição, restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra. Os vereadores, por primeiro, expondo suas observações e ou indagações aos expositores, e qualquer cidadão presente poderá formular pergunta aos expositores ou ao vereador por ele indicado. Então, assim, se alguém presente nessa audiência, fora da lista dos convocados e convidados, quiser fazer uso da palavra, por favor, procurem o Tiago, aquele moço bastante prático e bastante eficiente, e eu recomendo, se alguém tiver necessitando de um assistente, se você tiver o Tiago, você não precisa de mais nada. E a Joyce também, para completar a nossa equipe, tá bom? Vocês procurem, façam ali a inscrição e nós daremos o direito da palavra. Só para atualizarmos, vocês me desculpem, a gente vai bem direto ao assunto, para não encher linguiça, não criar nenhum tipo de devaneio. Nós estamos aqui para discutir certas coisas e vamos tentar buscar o mais rápido possível o entendimento das situações. Então, nós realizamos, dia 5 de agosto, aqui nesta Casa de Leis, uma audiência pública para debater a criação de refis para as dívidas junto ao DAI, dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida em Bauru. Na ocasião, tivemos ciência do grande débito dos condomínios com o DAI, uma dívida que, somada, chegaria próximo a 6 milhões. Também foi colocado pelos representantes dos condomínios como é difícil a batalha deles para manter a sustentabilidade financeira das próprias contas, por mais ações que sejam implantadas. Ficou claro a todos que o perdão das dívidas é algo fora de questão. E nem esse era o nosso objetivo. O que se busca é uma maneira de que os débitos fossem pagos ou sejam pagos. Contudo, é importante destacar que boa parte da população que vive nesses condomínios são de baixa renda, muitas delas saindo de situação de vulnerabilidade social. Por isso, nosso esforço em encontrar soluções que possam contemplar tanto os moradores quanto o poder público. Durante o debate, algumas alternativas foram apontadas, mas necessitavam de consulta para dar segurança jurídica, não só do DAI, mas também para os condomínios. A proposta inicial era de um refis para esses condomínios, uma alternativa que necessitava de pesquisa para não ferir o princípio da isonomia. Também foi falado na individualização dos hidrômetros para que os moradores possam solicitar a tarifa social cobrada pelo DAI. Existe um obstáculo, que é o alto investimento por parte dos condomínios para o sistema de telemetria para a leitura das contas. Isso ficou também patenteado aqui na última reunião. Então, o nosso objetivo hoje é ouvir as propostas do Executivo para tentar avançar no assunto, alcançando uma solução para esse problema que já se arrasta por anos. Então, por primeiro, eu gostaria, dentro desse histórico que nós fizemos aqui para a nossa reunião, eu gostaria de ouvir, primeiramente, o DAI, posteriormente, o nosso secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Vitor, depois o secretário municipal de Fazenda, Everson Demarque, e também a nossa secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, a secretária Lúcia Rosim. Ok?
Então, podemos começar pelo DAI, aí, naturalmente, o presidente, Dr. João Carlos, provavelmente o Lima também. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Tá? Eu quero salientar que a complexidade do tema é bastante amplo e o nosso jurídico está fazendo todo o estudo para poder viabilizar dentro das reivindicações que houve de todos os condomínios. Porém, ainda não chegamos a uma conclusão, porque devido ao período pequeno para análise. A complexidade é bastante grande. Eu sugiro também, diante dessa situação, que assim que nós tivermos o problema resolvido juridicamente, traremos a vocês. Mas sugiro aos condomínios, que eu vi a boa vontade de todos na última audiência, a qual eu sugiro que, para estancar esse passivo, comece já a procurar pagar daqui para frente. Então, é uma sugestão. E peço tolerância, porque a complexidade é bastante grande e nós temos a necessidade de fazer uma análise bem adequada juridicamente para respaldar a todas as análises que estão sendo feitas. Entendi. Existe algum caminho hoje, doutor João Carlos, para que aqueles que normalmente não... Eu sei que o Almedes já fez um acordo lá, né, Almedes? Está começando a pagar em torno de R$5.000 mês do eucaliptus. Eu não sei se os outros também têm essa mesma facilidade. Como que poderia ficar a situação desses que querem, mas talvez não consigam. Pelo quadro que a gente mostrou da outra vez. Alguns estão até insolventes, né? Se a gente for fazer realmente a análise clara, eu não sei se seria... qual seria o caminho ideal para esses que não podem fazer a composição. Citei o Almedes, porque ele já me disse logo que chegou, que, graças a Deus, ele se propôs ali a fazer esse refis. O que o senhor poderia me dizer? Eu sugiro que procure o DAI, que aí o DAI pode fazer uma análise mais adequada perante o esclarecimento de vocês. Ou seja, eu acho importante que seja estanque, para gerar um passivo e daqui para frente uma normalidade. Então, o DAE está aberto a qualquer alternativa que eles venham propor, só que tem que ser analisado. Eles têm que procurar o DAE. Esse é assim que eu penso. Sim. Entende? Ao procurar, a gente vai procurar a melhor solução, dentro da dificuldade, que a gente já foi exposta por vocês, a gente tem um entendimento também, nós temos interesse em atender a vocês da melhor maneira, porém o DAE é uma empresa que arrecada recursos para dar uma qualidade de vida para a população, ou seja, água. Então, nós temos necessidade dessa contribuição. E eu acho que o primeiro caminho para toda essa situação que nós estamos vivendo hoje, dessa complexidade, primeiro é tentar estancar. E depois a conclusão do meu jurídico para nós dar uma conclusão efetiva para o pagamento desse passivo que existe. Esse estancamento, ele poderia ser, como é que eu posso dizer, para não errar, porque não é minha praia, o juridiquês, né? Mas estancar, como seria? A dívida que está poderia ser congelada? Congelada eu não digo, aí o jurídico faz a análise, porque tem os processos normais de juros, correções, essas coisas todas. O estancar que eu me refiro é o seguinte, vai pagar o mês de setembro que nós estamos, paga setembro, começa a pagar, ou seja, até agosto ele gerou um passivo. Sim. De setembro em diante, normalidade de pagamento. Ou seja, o que tem do mês pagar. Tudo que tem, exatamente, essa é a sugestão que eu dou. É o primeiro princípio de tentar, assim, todos estão com a boa vontade e a intenção de fazer o acordo, negociar e equacionar o problema. E eu estou acrescentando a essa boa vontade de vocês também a começar estancando esse passivo. Ou seja, nós temos um lote de um valor X a ser pago e daqui para frente vida normal a todos. E inclusive ao DAI. E dos assuntos, doutor João, alguma coisa foi avançada para que a gente possa dar um feedback a eles? O que avançou nesses últimos 30 dias, além dessa conclusão que nós chegamos aqui sobre o estanque da dívida e início de uma nova era de pagamento? Eu ouvi atentamente a última audiência de todos e eu, conversando com o jurídico, apontei cada reivindicação de vocês. Ou seja, estamos fazendo uma análise global de cada situação. A diversidade é muito grande de um condomínio para o outro, certo? Então, a análise está sendo feita individualizada para cada situação. E os valores também são proporcionais às dificuldades. Deu para ver isso também. Então, vamos dizer assim,
Por isso a demora da análise, por isso a demora da conclusão. Mas é porque a gente quer acertar, tanto ao DAI e a vocês também. Gerar uma zona de conforto comum a todos, ao DAI e a vocês. Então, a complexidade é muito grande. Posso lhe sentar, presidente? Então, eu digo assim, nós estamos atentos, estamos revendo situações de cada um, o jurídico está fazendo, a gente troca ideias quase que diariamente sobre esse assunto, apesar de todas as outras complexidades que nós temos em relação ao que o DAI está vivendo nesse momento, com essa falta de água, mas, mesmo assim, a gente procura dar atenção a essa situação, para tentar equacionar o mais rápido possível. Eu já estou encaminhando, então, já para a gente acelerar um pouco no nosso cronograma de trabalho aqui, para a gente agendar uma nova reunião para daqui a 30 dias, para não perder a linha do raciocínio, não perder o trabalho que talvez o DAI esteja fazendo com afinco para... Presidente, eu pediria de outra ordem. Deixe o meu jurídico concluir, porque vamos dizer que daqui nós temos a conclusão, aí gera uma nova reunião inócua, então não seria o adequado. Então, eles estão trabalhando, conclusão, eu falo com o senhor, e aí a gente gera uma sugestão minha, né? Eu digo só para marcar, porque normalmente o plenário precisa ser agendado com certa antecedência. Então, não se escapa do assunto, tem o plenário, caso não haja nenhum avanço nos próximos 30 dias, que eu acho que não deve acontecer um avanço, né? A gente já deixa agendado e, caso haja um empecilho, a gente altera, adia. Podemos fazer assim? Não, concordo com o senhor. É que eu não conheço a metodologia funcional, não tem problema. Mas eu lhe agradeço até a sua correção. Muito obrigado. Não, pode ser, mais para que o assunto continue. Mas eu posso dizer assim, vamos avançar com certeza. Já estamos avançando. Tá? Fiquem tranquilos, estamos avançando. Tá bom. Tá? Ok. Mas reitero, presidente, a vocês, sugiro que procurem o DAI e comecem a pagar. Isso é importante. Estanca um passivo. Eu sugiro isso. Tá ok? Sim. A sugestão está dada dentro daqueles que podem, né? E tem aí a saúde financeira para poder assumir um compromisso, que precisa ter a saúde financeira. Se não tiver saúde financeira, também não adianta nada fazer a composição e não pagar. Faz a composição, depois fica amarrado pela composição e sem receita, aí está na roça. Então, seria melhor, eu sei que cada um tem a sua realidade, e, claro, seria o ideal. O Almedes já fez, né, Almedes? O Almedes fez porque acho que dá para você controlar. Sim. Depois você vai falar também, né? Tá certo. Bom, eu não sei se os demais membros do Executivo gostariam de falar após as palavras do Dr. João Carlos. Eu acredito que somente um Bom dia, vereador. Doutor. Bom dia. Agradecer aqui a oportunidade. Sim. Quero estender meus cumprimentos a todos os presentes. Vereador, o DAI, especificamente, é uma autarquia da administração indireta. Então, ela possui autonomia própria, tanto administrativa como financeira, mas, principalmente, ela possui um corpo jurídico. Então, tecer qualquer comentário aqui, eu tenho muita cautela, porque eu posso incorrer até numa leviandade. Claro. Então, se possível, se o senhor consegue me entender, claro, eu queria aguardar a confecção desse parecer pelo corpo jurídico do DAI, e, em cima desse parecer, aí nós podemos aí nos aprofundar. Perfeito. Então, eu tive conversando com o presidente, ele falou que a Procuradoria está trabalhando neste parecer, individualizando os devedores, mas, principalmente, com uma proposta global. Então, é muito importante o retorno deste parecer, porque aí sim nós podemos pontuar de forma precisa, claro, porque nós estaremos aqui sempre no terreno movediço. Poderíamos, sempre não poderíamos. Então, esse verbo não é muito seguro para nós, em razão da complexidade, mas principalmente da importância desse tema. Sim, senhor. Tá certo? Então, presidente, eu peço até perdão por não tecer tudo claro, comentários específicos. Fique tranquilo. Tá? Muito obrigado. O senhor fique tranquilo. Está compreendido.
Bom dia a todos. Bom dia a todo o pessoal aí dos condomínios, servidores, secretários. Dentro da fala, eu acredito também, vereador, que nós, como nós da Secretaria da Assistência Social, nós estamos também estudando um meio sobre a tarifa social. E até eu vou até puxar uma reunião depois com os secretários aqui sobre isso, porque se nós não tivermos a tarifa, na verdade, ela só pode ser paga ou liberada através do CPF. Sim. Então, mas nós podemos encontrar caminhos que até no mesmo sentido aqui da nossa fala, da fala dos secretários, é importante a gente não falar algo que, olha, nós estamos numa areia movediça, a gente não consegue ter aquela firmeza, porque o tempo foi curto mesmo. Claro. Então, a gente está estudando isso e eu acredito que na próxima audiência a gente vai ter concreto o que a gente vem estudando até agora. Então, eu quero deixar aqui essa esperança, né, para o pessoal, porque a gente tem que acreditar numa saída. Né? E vocês sabem que o sistema ele é demorado mesmo, o jurídico precisa estudar o que é o melhor caminho, como a gente já havia falado na reunião, na nossa audiência passada. Então, nós da assistência social, para nós é interessante e é o nosso dever, né, porque toda a pessoa que está inscrita no cadastro único, ele tem o direito da tarifa. Então, a gente precisa alinhar. O DAI, a gente sabe que ele é uma empresa, né, como é indireta, como o próprio secretário disse, mas nós, como executivo, dentro da pasta da assistência social, também é o nosso interesse que as pessoas, né, tenham o direito daquilo que é real para eles, que é o direito da tarifa, né, a tarifa social, principalmente que vem dos condomínios Minha Casa Minha Vida. A gente sabe que existem pessoas que saíram, né, do seu lugar onde não morava, eram vulneráveis, e agora eles precisam desse apoio. Sim. E é claro que nós, aqui em conjunto, estamos estudando um caminho para que eles tenham o direito da tarifa social, que é o nosso interesse dentro da assistência. Então, acredito assim que nós vamos ter um resultado muito positivo na próxima reunião, na próxima audiência. E a gente tem que ter esperança, porque nada, eu falo que só a gente não dá jeito na morte, né? Mas o resto a gente sempre vai encontrar uma saída, uma solução aí. Acho que é isso. Obrigado, secretária. Everson, quer falar? Não? Bom dia, vereador e os demais presentes, né? Como o doutor Vitor já colocou, o DAI ele tem uma autonomia financeira também. Então, qualquer fala que o que é possível ou não depende de análise e da situação financeira da autarquia. Na audiência passada, o que foi comentado e o que foi discutido em algum momento era com relação a alguma linha de financiamento para a regularização e a individualização. Nós, em contato, o DAI entrou em contato também com os bancos públicos. Nós aqui da prefeitura, que é o que a gente podia fazer, também era buscar alguma alternativa, mas não encontramos nenhuma linha, nem de financiamento, nem de convênios que poderia regularizar essa situação. Por conta disso que o DAI já buscou outra saída junto com o jurídico para uma análise. Então, nós não ficamos... a individualização? Que a ideia, eu acho que foi conversado aqui, que era justamente se havia alguma linha de crédito, né, ou algum convênio do governo federal que repassasse esse recurso para poder individualizar essas ligações. Então, até o momento, nós não conseguimos, não localizamos nenhuma, não identificamos nenhuma, não vamos parar, vamos continuar, mas o DAI já entra nessa outra linha da análise jurídica, para também não deixar sem dar uma resposta e sem atender, né, tentar achar uma solução para a situação. Ok. Falando aqui ainda, eu gostaria de citar que, dentro dos condomínios, nós temos 4.504 pessoas que estão inscritas no Cadastro Único. Então, talvez seja ali 80%, 70% das famílias que ali têm o direito dessa tarifa. Então, a gente vai estar trabalhando para que a gente consiga, né, fazer com que elas tenham esse direito, que isso vai, com certeza, amenizar para o próprio condomínio conseguir, depois, quem sabe, no refis aí, conseguir pagar aí
as suas parcelas. Sim. Então, assim, nosso compromisso é esse, e a gente está lutando para que a gente consiga o mais rápido possível esse caminho para esse direito chegar até essas famílias. Sim, senhora. Leonardo, gostaria de... Bom dia, vereador. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos. É importante esse debate, como a gente se comprometeu a estar vindo sempre, sim, solicitado. Me põe à disposição, caso antecipe esse parecer do jurídico do DAI, a gente pode antecipar essa reunião ou essa audiência pública. Não vejo problema, mediante ao tema, né? Então, assim, quero deixar aqui à disposição, os secretários à disposição, para que possa sanar esse problema e todos caminhar aí para um bom caminho. Então, fico à disposição sempre aqui de todos. Ok. Esqueci, cometi um ato falho aqui. Não passei a palavra ao vereador Arnaldo Ribeiro. Então, agora eu quero ouvi-lo, por favor. Bom dia, senhores, senhoras. Eu acho que, pastor, esse exercício aqui é o caminho, é o diálogo, é achar o consenso aí entre o jurídico e aquilo que a sociedade precisa. O que o Léo acabou de falar é muito em cima, isso é pertinente, dependendo do parecer ali, se a gente puder até antecipar essa reunião, eu acho que é o caminho. O senhor está, mais uma vez, de parabéns, viu, pastor? Obrigado. Que agradeço, vereador. Bom, eu queria fazer algumas perguntas diretamente para o DAI. São simples, e acho que a resposta também é simples. Depois eu gostaria de ouvir, claro, vocês vieram aqui, vocês têm o direito de se manifestarem, cada um na sua área, apresentando se houve algum fato novo que a gente desconhece nesses últimos 30 dias. Por favor, falem para ajudar na composição. Eu aprendi na vida pública que tudo a gente precisa ter paciência, resiliência e paciência. É como comer um elefante, você come um pedacinho de cada vez. Ou então movimentar um transatlântico, né? Você não dá cavalo de pau no transatlântico, vai fazendo pequenos movimentos para que ele possa fazer o ajuste. Então, eu entendo perfeitamente, não fica aqui nenhuma crítica, nem ao Executivo e nem ao DAI. A gente entende como é que funcionam as coisas e a gente vai caminhar dentro desta regra. Então, se não é possível uma resposta prática, objetiva hoje, nós reagendamos para dar mais tempo, e esse tempo é importante para se discutir, inclusive, saídas jurídicas que sejam aplicáveis, que sejam possíveis. E, claro, não sendo possível, é melhor uma verdade nua e crua do que uma mentira bonitona. Então, eu prefiro dessa maneira, pelo menos aprendi assim na vida e continuo assim. Doutor João Carlos, eu sei que um dos problemas da individualização é a questão da leitura, ou a telemetria, ou até mesmo a presencial. Os senhores me corrijam se eu estiver errado, o Lima também me corrija se eu estiver errado. Alguns condomínios já têm a individualização. Entretanto, a leitura é prejudicada, porque não é um local fácil de ser acessado para a leitura, e aqueles que são leituristas do DAI, parece-me que dependem de um certo curso para poder fazer essa prática eficaz. Eu gostaria de saber do senhor se isso procede, se isso é fato, o que é que o DAI está fazendo nesse sentido, para que os servidores possam fazer, porque eu acredito que seja também um desserviço. Não posso subir, não posso fazer leitura. Alguém está perdendo. Quando alguém está comendo de graça, é porque alguém está pagando 2 vezes. Isso é natural. Então, eu gostaria de saber se isso é fato, se o senhor tem conhecimento disso, e o que é que o DAI tem feito no caminho da individualização, que também aponta a leitura.
No meu entendimento, o caminho da individualização é a melhor que tem. Ou seja, cada um consome e paga o correspondente. Então, com relação a essa dificuldade que o senhor citou de as pessoas, dos nossos técnicos chegarem até os locais, nós estamos modernizando também as leituras para não ter a necessidade de, muitas vezes, ir até o local. A telemetria, nós estamos usando os caminhos, tem tecnologia para isso e o DAE vai implantar. Enquanto não se implanta. Enquanto não se implanta, é a metodologia que o senhor está citando. Nós temos que individualizar e ir a cada local. E essa questão do pessoal não ter o curso ou não estar respaldado para a leitura, não sei se... Não é que não tem o curso. As pessoas que fazem a leitura, eles estão habilitados para... Estão habilitados. Sim, com certeza. Nós estamos ampliando o número de pessoas para chegar a esse fim de análise. É só isso que nós estamos fazendo. Não tem assim, tem a dificuldade da leitura, não. Nós vamos botar a pessoa insuficiente para atender a nossa necessidade. Vai ter a pessoa capacitada para aquela finalidade. Não tenha dúvida disso. É contingente, então. Vai aumentar o contingente para poder fazer a leitura. Para dar um melhor atendimento. Okay. Mas, apesar disso, nós estamos melhorando a tecnologia. Sim, para poder melhorar essa leitura individualizada. Mas eu digo a todos, o caminho da individualidade do hidrômetro é a melhor solução para todos. Entendemos que seja assim. Então, tá bom. Lima, gostaria de falar algo? Tá, vai passar? Me desculpe, né? Eu não sou muito protocolar, os senhores me permitem. Eu posso dizer, o Lima é sempre uma voz bem-vinda. Às vezes só para dizer bom dia. O intelectual dele é bastante grande. Para dizer bom dia também. Não tem problema, tem que falar sim. Tá bom. Bom, então eu vou ouvir os maiores interessados, né? Os mais interessados, que são os condomínios. Queria que cada um se dirigisse ao microfone à parte. Se quiser usar a tribuna também, ela vira divã de vez em quando. Você pode se desabafar aqui, não tem problema nenhum. Mas se identifique qual o condomínio que você representa, o que você tem como impressão nova daquilo que a gente já discutiu, sobre a resposta do DAE, se tudo bem para você, esperar mais 30 dias, se o seu caso é possível discutir como foi feito pelo Eucaliptus, enfim, você fica na liberdade de poder utilizar ali, dentro do tema, dentro daquilo que a gente está discutindo. Vou chamar pela lista que a gente já tem aqui. Chácara das Flores, 1. Nós temos algum representante, sim ou não? Não? Chácara das Flores, 2. Também não? Água da Grama. Também não? O São Sebastião eu sei que tem. Por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Agradeço por estar aqui mais uma vez nessa reunião. Estamos com o pessoal do Conselho do Condomínio São Sebastião, né? Meu nome é Ebert. Estamos, né, vendo certinho sobre esse refis, né, do DAE. Estamos também programando um condomínio lá, né, para fazer esse pagamento também. Lá o condomínio está individual, conseguimos pôr o leiturista todo dia 6, dia 7, está indo ali no condomínio. Estamos pagando, né, normalmente os meses aí. Estamos só aguardando isso aí mesmo, né, para ver essa porcentagem aí junto com o DAE, né, para nós estar fazendo esse pagamento anteriores, né, de outra gestão que esteve lá. Tá? Agradeço aí o DAE pela compreensão. Estamos juntos, né, trabalhando para estar fazendo esse pagamento, né, tudo certinho, e estar composto com o DAE também para ajudar. Obrigado, Herbert. Do São Sebastião a gente vai para o Arvoredo. Temos alguém do Arvoredo? Não. Você? Por favor. Desculpa. Fui rápido demais, né? Não deixei nem você se manifestar. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Renato, eu represento o Arvoredo e o Monte Verde 1. Eu sou da administradora BRC. E a gente vem tentando aí com esse refis aí fazer esse pagamento do DAE, mas para a gente está muito difícil, porque a inadimplência nossa é muito alta.
A inadimplência do condomínio hoje é demais. E isso vem atrapalhando e atrapalha todo o nosso cronograma. Quando você pensa numa coisa, acontece várias coisas durante o mês que você acaba... A gente tem tentado pagar a conta do mês, mas eu consigo, os 2 condomínios que eu estou administrando hoje, eu não consigo pagar a conta do mês. Eu pago a conta do mês, eu deixo de pagar um funcionário. Eu tenho um funcionário que está com férias vencidas, porque não tem nada. Então, o que a gente pede? Que faça essa individualização. Para a gente, isso vai ser uma maravilha. Vai ser ótimo isso. Porque fazendo essa individualização, eu acho que daí para frente a gente começa a discutir o que ficou para trás. Eu acho que para a gente vai ser um pouco, vai ficar um pouco mais claro, porque pelo menos a dívida ela se cessa. A dívida dali para trás a gente vai discutir ela. Não é porque assim, hoje a cada mês ela vai crescendo e está ficando cada dia mais impossível dela ser paga. O Arvoredo, apesar do tamanho que ele tem, a inadimplência que ele tem é enorme, é estrondosa, sabe? Então, assim, não dá para a gente fazer um... eu vou lá no DAE, a gente já tentou ir no DAE fazer isso aí há algum tempo atrás, a gente já tentou, a gente já foi lá, tentou fazer um... Só que aí aí a gente bate naquele entrave, tem que dar 20, 30 mil de entrada. Um condomínio desse não consegue fazer isso. A gente não consegue. Chega lá e fala, não, o condomínio tem que dar 15 mil de entrada, é impossível. É impossível, porque eu trabalho com o que entra, o que é exatamente o aperto ali do mês que a gente consegue sobreviver. Porque a gente não tem outra renda, a gente não tem nada, não tem de onde vem isso. E com essa inadimplência nossa alta, a gente não consegue fazer esse movimento. Então, o que a gente solicita, o que a gente pede, é que faça essa individualização. O hidrômetro desses 2 condomínios são embaixo, são fáceis de fazer a leitura, sabe? Então, a gente pede isso. Por quê? Fazendo isso, a gente estanca esse montante que tem lá atrás, aí a gente vai discutir, a gente tem um fôlego maior para a gente poder esperar, ver o que vai acontecer. E essa dívida, ela para de aumentar. Porque se cada um ali dentro pagar a sua dívida, pagar a sua água, né, eles vão, sabe, com isso, eles vão dar um pouquinho mais de valor também. Porque a gente não tem, hoje a gente não vê a população, você fala de aumentar R$5 hoje num condomínio para você ajudar a pagar a água, meu Deus do céu, eu quase saio morto de lá dentro de um condomínio desse. Então, não tem condições. Eu fui síndico 4 anos aqui, do condomínio IPs. Eu sei qual é a dificuldade disso aqui, sabe? Então a gente lutou, a gente brigou bastante pelos moradores, mas assim, simplesmente pegaram um monte de gente e jogaram lá dentro, não queria saber se eles tinham... O pessoal achou que ganhando aqueles apartamentos, que eles não iam precisar pagar água, luz, não ia precisar pagar nada. Então, teve gente lá dentro que ganhou tudo. Caiu de paraquedas e falou, opa, peraí. Aí começou aquela coisa, começou aquela loucura, sabe? Então, gente reclamando, gente... E por uma coisa que, se não foi, eu acho que não foi... não sei se não foi explicado, não é que não foi explicado, eu acho que não teve o entendimento deles que ali dentro é o Minha Casa Minha Vida, ele está sendo apenas... foi subsidiado o apartamento. Mas as dívidas, gente, ela é igual para todo mundo. Ela é igual para todo mundo. Sabe? Então, os impostos que a gente paga, a luz que a gente paga, as coisas são tudo igual para todo mundo. E isso eles não enxergam, porque eles vieram de uma situação, muita gente veio de uma situação que não se pagava. Fazia um gato, puxava uma água não sei de onde, puxava uma luz não sei de onde, então ninguém pagava nada. Aí, de repente, você cai dentro de um apartamento lindo e maravilhoso. Só que aí tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar condomínio. Condomínio, eu pagar condomínio? Não, me deram isso aqui. O entendimento deles era esse. Você entendeu? Então, para nós, fica difícil.
Para a gente é difícil. Eu morei 4 anos lá dentro. Eu morei 6 anos lá dentro. Eu tenho um apartamento lá. Mas, assim, eu falei, olha, para mim não dá porque eu não aguentei. Eu saí, eu tive que sair de lá. Sabe, não pelas pessoas, mas, assim, você vê a situação. Sabe, a gente vê a situação, é muito pouco entendimento, tem muita gente... Hoje está mudando. Porque hoje se quitou esses apartamentos, hoje muitos apartamentos estão sendo vendidos, então eu acho que a chance nossa de melhorar isso aí, de colocar essa individualização, de isso ser mais positivo, está aí. Porque o pessoal hoje está mudando, em todos os condomínios, está mudando absurdamente. Então, aquelas pessoas que vieram, que não tinham esse entendimento que ali no condomínio você tem que pagar todas essas coisas, infelizmente, a maioria deles voltaram para da onde vieram. Sabe, se a gente fizer uma pesquisa hoje dentro desses condomínios, essas pessoas que teoricamente ganharam esses apartamentos, que foram para lá, hoje não estão mais lá. Hoje não existe mais. Sabe, não existe. Hoje é a minoria estão lá dentro dos apartamentos. Por quê? Porque não tiveram esse entendimento, que chegando lá tinham responsabilidade, tinham coisas para pagar. E aí criou essa bola de neve. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Renato. Doutor João Carlos, o caso ali que o Renato citou, do Arvoredo e do Monte Verde 1, é questão estritamente da individualização. Esses dois condomínios. É isso, Renato? É isso? Existe algum planejamento, algum projeto específico para esses dois ou para mais algum condomínio que não tenha a individualização? Não estamos falando daqueles que já têm. Dos que não têm. Tem algum avanço? O DAI está fazendo análise para todos os condomínios do município de Bauru, porque se faz necessário. Então, o deles serão contemplados da mesma forma. Tem, assim, hoje não tem o estudo pronto. Estamos fazendo já o planejamento para fazer uma logística funcional para fazer esse atendimento. Sim, já está em andamento a todos, não só especificamente os dois. É isso que eu queria dizer. Ah, tá. Entendido. Então, vamos lá. Seguindo aqui, o Mirante da Colina. Tem alguém? Não. Santana. Também não. O Almedes, que é meu vizinho lá, o Eucaliptus. Almedes, por favor, conta a sua experiência para nós aí. Bom dia para todos. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para nós. É muito gratificante estar aqui com vocês discutindo sobre esse assunto, que é um assunto muito complexo, né? Vou falar do meu condomínio primeiro, porque eu venho me esforçando o máximo para a gente fazer esse acordo com o DAI. Não é de hoje nem de ontem, o DAI está aí sabendo que a gente vai várias reuniões lá para tentar fechar esse acordo. Para nós é muito difícil para pagar, mas a gente vai fechar e a gente vai se apertar e a gente vai fazer o máximo que puder para pagar. Sobre a individualização dos hidrômetros, é ótimo, é excelente. Até tem uma reunião marcada conosco lá, a nossa administradora, uma assembleia, para que a gente possa falar sobre esse respeito, porque, assim, não foi eu que fiz a dívida, mas eu bebi água. Todos beberam água. Alguns pagaram na conta do DAI, lá para o condomínio, né? Mas a outra síndica não passou a dívida, então foi realmente um oba-oba naquela época. Então, depois que eu entrei, eu falei, não, vou expor o negócio, porque isso aí não pode ficar assim. Eu não vou levar a culpa que os outros fizeram lá atrás, mas vou tentar resolver o que posso fazer aqui. Fizemos um acordo, mas a gente já está com 2 contas de água atrasadas do DAI. Fizemos um acordo de novo lá no DAI, fomos lá no Poupatempo, parcelamos essa conta para a gente pagar, para a gente não atrasar o acordo que a gente fechamos essa semana. Então, são 6 mil, são 100 parcelas de R$6.000 e em forma decrescente, né? A primeira 6.000 e depois 6.900, 6.800 e vai caindo até a última. Difícil? Muito difícil. Se nós conseguirmos ir lá e individualizar a água, a gente não vai poder pedir aumentos de condomínio, porque assim é um processo que a gente tem que fazer lá com eles. Ou vocês vão ter que dar um aumento para o condomínio subir para R$250 mês, ou vocês vão ter que individualizar os hidrômetros, porque não tem jeito.
Porque a gente não consegue pagar 12 mil de água do DAI, que é a conta do mês, mais 6 mil do acordo, né? E tem mais um acordo que ainda não terminou, que nós já tínhamos com o DAI. Tem um acordo com o DAI antes de, acho que é 600 e poucos reais a gente está pagando. Então, terminando esse daí, daqui a 4, 5 meses, aí vai ficar só esse de 5 mil aí, de 6 mil. Só? É. Só isso daí, infelizmente. A gente tem que deixar de fazer reforma, nós vai ter que deixar de pintar vagas de condomínio, muitas coisas que a gente tem que fazer lá, que o prédio vai se deteriorar. São 14 anos que está construído o eucalipto, então precisa de muita manutenção. Então, a gente está se desdobrando para fazer isso, mas eu apoio que o DAI acelere esse processo de individualização da água. Para nós é excelente, né? Lá tem muito morador que vai ser beneficiado com Minha Casa Minha Vida, lá que tem tarifa social, entendeu? E é muito bom para essas pessoas. Outros que têm condições melhores, eles vão pagar e ponto. Sim. Porque eu não acho justo o cara ir lá, usar água, beber, lavar carro, limpar um carro e tal, e não pagar. Se ele veio a gente sabe que as pessoas vieram dos lugares de invasão e tal, mas a vida vai ter que mudar, não pode ficar sempre na lama, gente. Eu falo para eles lá, sempre na Assembleia, tem que mudar a cabeça. Entendeu? Tem que fazer, tem que pagar sua água. Você tomar banho, eu vou pagar sua água? Não. E hoje a questão mudou muito, a questão financeira das pessoas melhoraram um pouco, né? Não é tão ruim assim que nem... Tem uma melhorinhas aí, né? Tem o Bolsa Família e tal, outros trabalham, né? E o que acontece? As pessoas têm que se propor a pagar suas contas, entendeu? Não é nós, não é outro que paga certinho, que tem que pagar a água do outro, entendeu? E as pessoas, elas pegam, ficam fazendo outras coisas com o dinheiro e não pagam a sua conta. Aí, individualizando, o DAI vai pegar só essa pessoa que não está pagando. Né? O condomínio Eucalipto vendeu aí em leilão mais acho que uns 100 apartamentos já foi vendido de 4 anos para cá. Por quê? Não paga o condomínio. O filho, você mora num condomínio, você tem que pagar água, você tem que pagar luz, você tem que pagar as suas contas. Então, você não consegue morar aqui, você tem que voltar para onde você veio. Infelizmente, é a vida. Entendeu? Aí, muita gente estava lá assim, com mais de 70, 80 mil de condomínio atrasado. Como é que esses caras vão pagar? Como é que a gente vai pagar as contas do DAI? Não tem como. Aí, infelizmente, a justiça mudou muito, está acelerando esse processo de leilão, e ele sai, a égua entra, quem quer pagar. O condomínio tem que seguir. Não posso ficar me apertando, deixando outras pessoas que querem morar e viver dentro do condomínio sem pagar água e luz. Infelizmente, tem que sair. Infelizmente, é a vida. Eu não posso fazer nada por isso. A gente tenta para as pessoas, conversa, a gente faz acordo, nós vai lá, tem a garantidora que paga para nós. Nós só estamos conseguindo fazer alguma coisa por causa da garantidora. Se a garantidora não fizer nada por nós não tem como fazer nada. Porque eles adiantam o pagamento do condomínio. E aí eles recebem lá com juro e correção. O juro é altíssimo dele. É igual você financiar um carro. Você pagar a primeira, pagar a segunda, você vai perder o carro. Porque o juro é juro de mercado. É financeira. Se não fosse assim, a gente não conseguia andar nada lá. Nada, estava parado. Infelizmente, aquele condomínio ia virar uma bagunça. Então, a gente conseguiu dar uma boa melhorada, mas a gente precisa avançar com esse hidrômetro. Por favor, gente, ajuda esse hidrômetro a acelerar, que a gente consegue pagar essas contas atrasadas que está aí. Tá bom? Obrigado a todos. Que agradeço, Médici. A sua realidade deveria ser exemplo para outros, né? Você tem essa... A gente sabe que não é assim. Sei que tem muitos síndicos e administradores que passam apertado para poder trabalhar. É difícil, né? Minha mãe falava assim, um faz força e o outro que geme, né? Então, é esquisito, né? Então, tá bom. Mas nós não viemos filosofar, né? Viemos trabalhar aqui. Queria ouvir o IP. Vamos lá, Ramon. Sei que avançou muito pouco, né, daquilo que a gente já discutiu 30 dias atrás. Bom dia a todos, meu nome é Ramon Ruiz. Agradecer ao executivo que está presente, os vereadores presentes, todos que vieram aqui hoje na galeria. O meu posicionamento é mais referente ao futuro, né? Está sendo apresentado aí um estudo sobre a individualização. Eu acho que é uma coisa válida. Eu acho que é algo que é o primeiro passo para poder começar a resolver o problema. Não acho que resolve o problema, tá, desses empreendimentos,
porque como todos eles narraram aqui e vão continuar narrando durante algumas décadas ainda, se não for solucionado ou o executivo trazer outros mecanismos para resolver esse problema, vão continuar, querendo ou não, sofrendo e causando depreciação dos empreendimentos, do condomínio, da vida daquelas pessoas, vão reduzir aqueles empreendimentos em algum momento em periferias verticais. Tá? Isso é um fato. E a gente pode pegar o exemplo de cidades da região, São Paulo, e todos os lugares que esses empreendimentos foram colocados. Tá? É válido esse estudo, é importante esse estudo da individualização, vai trazer para alguns a oportunidade de começar a respirar, mas não é para sempre. A gente tem que lembrar que, por exemplo, eu estou com garantidora por mais 2 meses por causa de uma garagem que nós colocamos no condomínio. Tá? O Amedes também está com a garantidora. Lembrando, se individualiza, ele perde receita. Ele está acostumado com 30, 40 mil de receita. A receita que supostamente seria da água que ele estaria recebendo não estará mais, porque vai individualizar. Então, provavelmente, também vai ter problema na hora de fazer a quitação das próprias parcelas, porque ele vai ter a redução da receita dele, como outros também vai acontecer. Então, todos os síndicos vão ter que se preparar, as administradoras terão de se preparar para poder, quando individualizar, já saber que vai haver lá 6 mil, 8 mil, 10 mil, vai cair muito, e muitas vezes eles não vão conseguir arcar com o parcelamento. Por isso que eu acho arriscado. Mas a despesa vai cair também. Sim, não, mas... Mais ou menos, porque muitos não pagam. Eles usam a receita que seria da água para poder suprir os gastos. Lima, pega o microfone ali, por favor. Importante registrar? Acho que é importante, mas, assim, Lima, claro. Bom dia, senhor presidente, autoridades aqui presentes, principalmente os representantes dos condomínios. A receita cairá, mas a despesa também. Porque hoje, quem suporta é o CNPJ, Sim. não é o indivíduo. Então, por exemplo, hoje, a água está indo. Então, você está aumentando o custeio sem entrar receita. Então, assim, essa lógica a gente precisa ver se realmente esse impacto dentro dessa lógica vai acontecer como você está nos apresentando. Não, só no caso dos empreendimentos que aderiram ao financiamento das garantidoras. Nos demais que fazem a cobrança isolada, não. Eles realmente seguem esse ritmo que você citou. Mas quem fez da garantidora acaba... Eles acabam perdendo um pouco. Sim. Mas isso tem que acontecer, tá? Essa individualização tem que acontecer cedo ou tarde. A questão é, o executivo está preparado para criar um projeto de lei ou alguma coisa a ser apresentada aqui para casa para poder tentar suprir os desgastes que aconteceu no passado? Não só o refis, mas outras medidas para poder tentar solucionar isso aí de uma forma que esses empreendimentos possam, daqui a 10 anos, estar existindo ainda? Porque é o que eu falei, o meu ainda está bem, o meu está caminhando, mas o futuro eu não sei o que vai acontecer no futuro. A minha preocupação é, um dia eu chegar lá e falar assim, não tenho como pagar funcionário, não tenho como pagar água, que é o que aconteceu com muitos aqui. Muitos que já pode ver que hoje já tem menos síndicos aqui, menos representantes. Porque eles vêm aqui, eles ouviram o que eles ouviram antes. Então, eles perderam a esperança. Eu mostro no meu celular, o síndico falou para mim, Ramon, eu nem vou mais porque sei que não vai dar nada. Eu falei, calma, cara, pela primeira vez a gente está tendo uma segunda reunião, seguida da outra, para poder esclarecer, para poder tentar resolver. Então, é assim, o que eu peço para vocês? Faça o estudo do impacto num refis, faça o estudo da individualização, mas também faça um estudo para criar um projeto de lei, entendeu? Ou um decreto municipal, algo que possa trazer uma facilidade para esses empreendimentos no quesito social. Porque nós somos de cunho social. Os empreendimentos são de cunho social. E isso foi o que faltou lá atrás. Só faltou isso para os empreendimentos dar certo. Uma fiscalização adequada da prefeitura, que não houve, da Caixa Federal, que não houve, mesmo com notificações, representações no Ministério Público, na própria Caixa. Eu cansei de fazer denúncia, tá? E nunca surtiu efeito.
o impacto dos empreendimentos, dos apartamentos que ficaram vazios durante anos, não só no meu, garanto que aqui, a última vez que eu fiz a contagem, há 1 ano e meio atrás, havia 26 apartamentos abandonados. Pelo menos 10 desses nunca residiu uma única pessoa. Mesmo notificando a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica nunca tomou uma medida. A Prefeitura nunca tomou uma medida de fiscalização. E isso aí, lá no começo, rapaz do céu, isso aí causava um transtorno, uma dificuldade de pagar as contas imensa. E se isso aconteceu no meu, aconteceu no seu, todo mundo. Então, é assim, vamos tentar encontrar uma medida, sentar, fazer uma reunião privativa, sentar, não precisa ser uma audiência pública, mas algo a falar assim, ó, o que dá para ser feito, um projeto de lei, para trazer uma redução ainda maior, algo que possa trazer uma eficiência, certo? Muito obrigado, viu? Obrigado, Ramon. É Ramon, né? Ramon, isso, doutor. Presidente, não, eu vejo assim, o DAI já está fazendo a sua parte. Ou seja, nós não estamos negando água a vocês, mesmo com essa carência que existe. Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto, a tarifa do DAI é uma das mais baixas do estado de São Paulo, ou se não for a mais baixa. Então, ou seja, nós estamos já, os insumos que nós temos dos produtos para dar água de qualidade a vocês todos, não só a vocês, a toda a população de Bauru, é bastante caro. Alguns são dolarizados, inclusive. Então, só para esclarecer, o DAI, a parte social que tu está citando, o DAI já tem feito. Ele está proporcionando uma água que não está sendo paga. Uhum. Então, a nossa parte social, as outras partes não competem ao DAI. Me desculpa eu dizer isso, mas não compete ao DAI. A nossa parte, sim, estamos atendendo da melhor maneira com todos os entraves que cada condomínio tem. Entende? E mantendo a mesma qualidade, o mesmo atendimento. Com relação à individualização que nós vamos fazer, é um processo natural que vai acontecer em todo o município. Então, nós vamos acelerar esse processo. Essa é a ideia. Mas eu digo assim, com relação ao empenho do DAI, ele já está fazendo. Não tenha dúvida disso. Eu peço a vocês que procurem outras alternativas. Mesmo com essa inadimplência que foi citada por um colega seu aí, nós sabemos que existe tudo isso. Porém, em momento algum, está faltando água a vocês. Então, eu peço a compreensão, por isso que eu pedi, vamos estancar esse passivo e começar a normalidade. Estamos estudando, nosso juiz está estudando para viabilizar esse passivo a vocês. Essa é a finalidade. Mas digo assim bem claro, reiterando, é a taxa mais baixa, ou se não a mais baixa do Estado de São Paulo. Sim, sim. A tarifa, desculpa. Sim, nós sabemos que a tarifa de água e esgoto de Bauru era uma das menores, mas também causa um certo alerta no futuro, porque existem indícios que futuramente o DAI poderá ser privatizado. E esse discurso tem acarretado durante alguns anos já. Não é de hoje que existe uma iniciativa do Executivo para tentar, ou no requisito da ET, ou no próprio tratamento de água, como o governador Tarcísio está indicando fazer no estado de São Paulo, no interior paulista, e a gente sabe que uma hora isso aí vai chegar em nós. Tá? Nós sabemos disso. E a gente sabe como funciona a tarifa da Sabesp. Pelo menos eu sei. Eu tive a preocupação de pesquisar durante um período sobre isso. Então, é assim, hoje é o DAI, uma das menores tarifas. Amanhã poderá não ser mais. E aí, será que nós, como residenciais de cunho social, estaremos respaldados? O município ele tem uma prerrogativa de zelar e proteger os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Num futuro que talvez não, mas talvez sim. E se nós tivermos essa segurança, talvez isso não cause um prejuízo futuro. Entendeu? Presidente, fica à vontade. Os apontamentos do Ramon são pertinentes, lógico. A gente tem toda a preocupação. Mas eu vejo também que o DAI vem trabalhando, sendo um grande parceiro de todos os condomínios. Né? Ele dá a mão para os condomínios. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar junto, fazer junto. Muito bem pontuado, como o Ramon disse. Eu acho que a gente tem que sentar, avaliar, conversar e tentar
pedir a vocês que sigam o que o presidente disse, né? De tentar, daqui para frente, a gente... Vamos conseguir daqui para frente. Daqui para trás, a gente vai tentar viabilizar sendo parceiro de vocês, estando com vocês. Então, eu acho que é isso, Ramon. Você foi bem pontuado, bem pontual. Eu acho que é isso. Eu acho que o caminho é esse. Tendo essa parceria entre os condomínios e o DAI, que eu acho que é fundamental com o governo, e a gente tentar estreitar isso e achar um caminho para poder matar esse assunto e todo mundo ficar feliz e contente. A individualização é o caminho, né? Então, eu acho que daqui para frente, a gente, depois da individualização, a gente conseguir fazer essas tarifas, né? Eu entendo que o esforço do Executivo, no caso do DAI, o fato de não cortar água já é um bom sinal. Ninguém aqui está criticando isso porque poderia, mas tem um impacto social em tudo isso. Então, claro, o que a gente quer, e eu acho que eles também querem, é também evitar essa sangria do DAI e também a sangria dos condomínios. A gente entende que tem um monte de esperto. O Brasil é um campo fértil para produzir esperto, né? E não são desses que a gente está falando. A gente está falando daquele que quer, que nem o Almedes, que nem o Renato, querem pagar. E eles querem pagar, querem andar na legalidade, na legitimidade. E a reunião, assim, por isso que eu digo que eu sou resiliente, porque eu sei que não é um problema do João Carlos que chegou hoje, mas agora é problema dele. Então, não foi ele que criou, não foi o Almedes que criou, mas nós estamos na gestão da parada. Então, se nós estamos na gestão, nós vamos ter que destrinchar o negócio e tentar, pelo menos, evoluir para que as reuniões... Realmente, reunião é um exercício de paciência. É discutir, é ouvir, é entender, é se colocar no lugar, é ter empatia. A gente sabe de tudo isso. E eu reitero aos que são síndicos, administradores, que não percam a fé naquilo que eles têm convicção. Eles têm que ter convicção, você não pode perder a fé. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos que a tribulação produz esperança. A esperança produz experiência. A experiência traz a convicção, a fé. Então, nós temos que, todo dia, tratar do assunto para que ele fique cada vez mais denso, para que ele fique cada vez mais claro. E, claro, não seja problema só desta gestão, que a próxima gestão também sinta o reflexo positivo dessa discussão. Porque nós vamos deixar um legado, né, Almedes? Se você deixar lá, o Ramon deixar as contas equilibradas do condomínio, pô, é óbvio que alguém vai ter a obrigação de falar, ó, deixei tudo em ordem, agora é continuar. Então, a ideia que a gente tem, pelo menos eu tenho, de coisa pública ou de direito público é essa, né? É um dinheiro que não é meu e que eu tenho que administrar com bastante parcimônia e responsabilidade. Então, eu sugiro que vocês, que são do grupo dos condomínios, insistam para que a discussão não seja colocada em segundo plano, de modo algum, e continue insistindo. Se é essa a ferramenta que a gente tem, vamos usar a ferramenta. Se ela se tornar obsoleta, a gente troca de ferramenta. Mas tem que ser assim, não podemos simplesmente dizer, não vou mais, porque vai ser a mesma coisa daqui 30 dias. Nós estamos discutindo o quê? Refis, individualização, dívida dos condomínios, vai ser. E a cada passo que a gente dá, eu não sei se vocês já entraram em arranha-gato. Já entrou? Alguém conhece arranha-gato aí? Não é? Arranha-gato, quanto mais você entra, quanto mais você sai, mais você entra. Já viram ou não? Aí você taca fogo no outro lado, você vai sair. De um jeito você vai sair. É assim que funciona o arranha-gato. Você entra, hoje estou entrando, mas estou saindo, né, Arnaldo? Então, se você tacar fogo numa porta, você vai achar a saída facinho.
Então, é um dia após o outro. Então, eu sei que existem casos, e eu queria ouvir a todos também. Nós vamos terminar meio-dia. Vocês podem ficar cegado, não vamos estourar o horário, não, de jeito nenhum. Só para contribuir mais um pouco, Pois não. pastor. Eu falo que acho que todo mundo quer deixar aqui seu legado, né, de administração no próprio condomínio, deixar tudo certo. E a gente quer também que isso aconteça, né? Isso é importante para o município, como é importante também para quem está coordenando, controlando e organizando. Então, assim, quero deixar bem claro que o que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. A gente está à disposição para ajudar. Ninguém quer aqui apontar a arma, apontar o dedo e falar vocês estão errados, entendeu? Então, eu acho que bem válido. Reforço a fala do Ramon, é importante conversar, dialogar sempre. Procurem o DAI está à disposição. Se tiver dificuldade, também estou lá. Se a gente pode ir junto, a gente vê o que a gente precisa ser feito. Dá para fazer, né? Então, acho que essa ideia que o presidente deu de estancar e aí a gente sentar para resolver o passado. Sanando o DAI, tomando as medidas que são necessárias e que eu tenho certeza que se houver uma sinalização e houver necessidade, Ramon, penso eu, de ativação por parte do Executivo em fazer algum tipo de minuta, decreto, ou algo que possa dar legitimidade a isso, aí a bola naturalmente passará para o Executivo. É natural. Mas hoje a gente cobra o DAI para que o DAI possa fazer. Se virar a Sabesp, não sei, espero que não, oro que não, vou espernear para que não, sou chato nesse ponto, fazer o quê? Mas, se isso, é o se, né? O se não joga. Então, se minha mãe fosse homem, eu tinha 2 pais. Então, não é. Então, o se não entra aqui. Nós vamos trabalhar a situação presente. Individualização, o refis, e evitar né, qualquer tipo de ruído nessa comunicação. Se precisar 1, 2, 3, 10, eu estou aqui para isso. O mandato é para isso. O mandato é para servir vocês, né, e buscar, porque a história cobra. A história vai cobrar, não tem jeito. A história vai dizer, ó, trataram esse assunto? Sim. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que está gravado. A história conta. A história vai deixar gravado. E a gente quer deixar um legado. Então, que esse legado seja um legado positivo. E é nesse sentido que a gente vai fazer 10, 12 reuniões, as que forem possíveis. Se não for audiência pública, reunião, a gente olha um na cara do outro, está tudo certo. É isso que a gente precisa fazer, é para isso que essa casa existe. Tá, okay? Presidente. Pois não, secretária. Fazendo uso das suas palavras, é importante que o pessoal do condomínio não desistam, que vocês continuem firmes, porque a gente vai encontrar uma solução. Né? Eu acho que a equipe aqui está bem totalmente comprometida, né? Porque é um caso de... A gente sabe que não será fácil assim, né, no nosso olhar, mas a gente unindo as forças, vamos encontrar uma saída, né? Eu acredito assim que desanimar nesse percurso agora não é o caminho. A gente tem que encontrar uma solução, uma saída. Claro que a gente vai ter que ter paciência, né? Porque eu acho que isso é importante a gente deixar claro, mas desistir jamais. Teremos uma solução. Pensando nas palavras do Ramon, é isso, né? A gente sabe, tem que olhar também para o futuro, porque se a gente está na situação agora, né, e não resolver, o futuro vai ser pior. Então, acho que a gente tem que unir os esforços. Eu acredito que a tarifa social está aí, é um caminho também que a gente pode, dentro da legalidade, tentar resolver. Eu acho que a gente vai encontrar uma saída. E, além disso, é importante a gente entender também que nós estamos não só disponível dentro da secretaria, mas também tem os CRAS, que a gente tem uma relação, nós temos os dados das pessoas. Então, assim, vai ser muito mais fácil a gente trabalhar. E eu acredito assim, hoje nós temos que dar continuidade e não desanimar. Se vier a gente tem que lutar por esse porque esse vai resolver o problema de todos. Mas desistir jamais. Eu acho que eu deixo minha palavra aqui para vocês e é meu compromisso, né, dentro da secretaria, junto com a equipe, porque a gente não faz nada sozinho,
né, eles estão bem focados nisso também. Eu acho que a gente pode unir essas forças aí e encontrar uma solução. Claro que, juridicamente, é o DAI, mas nós estamos aqui na defesa porque é minha casa, minha vida. Nós sabemos que são pessoas que estavam vulneráveis, que ainda continuam, muitas delas, ali nesse estado, mas a gente tem uma saída aí dentro da lei, né, que é a tarifa, que vai ajudar muito, mas, claro, que dentro de um contexto, né, do DAI, ajudando vocês aí na questão do refis também. E essa individualização, né, que eu sei que é algo que se pensar, mas tem que ser construído, porque são muitos condomínios e a gente sabe que não vai ser resolvido da noite para o dia, mas é um caminho. Eu acho assim, eu não vejo dizendo assim, olha, é impossível. Jamais. A gente sabe que é possível encontrar uma saída aí dentro da fala do nosso presidente do DAI e tentar isso, né? Daqui para frente, tentar pagando e para que a gente consiga resolver o que ficou para trás. E, dentro de pagando daqui para frente, a gente vai sentar, chegar num bom senso, ou até mesmo dentro da lei, quem sabe a gente consegue aplicar a tarifa, né, social. Eu vou torcer para isso, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada. Estamos torcendo. Aline, você representa o Monte Verde 2, né? Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, gente. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, vereador, por essa segunda reunião, no prazo de 30 dias, tão rápido, a gente nunca teve isso. Tá? O nosso condomínio completou 10 anos esse ano, e nos primeiros 6 meses, a gente já tinha uma inadimplência muito alta por questão da tarifa da água, que vem cobrada dentro do boleto da taxa condominial. Tá? Então, senhor presidente, nós não conseguimos discutir o parcelamento dessa dívida sem o refis. Tá? Hoje, o Monte Verde 2 não consegue. Tá bem? Eu volto a falar o que eu disse na última reunião, na última assembleia, desculpa, a audiência. Nós temos poço artesiano, mantemos em dia a cobrança do poço artesiano e somos cobrados pela água que vem da rua. Mesmo a numeração do mês atual sendo a numeração do mês anterior, sem registro de consumo de água, nós somos cobrados. Esse valor nós não conseguimos manter em dia. Tá? Nós não conseguimos. Falei da última audiência e peço, mais uma vez, que vocês dêem um olhar especial para essa situação, porque, mesmo não consumindo a água da rua, a nossa dívida só aumenta, mesmo sem o consumo. Tá? E a nossa conta do poço ela está em dia. E eu queria também pedir para o vereador para que te agradecer mais uma vez, para que já queira programar uma nova audiência, para que, mais uma vez, não caia no esquecimento, para que a gente não prolongue esse assunto por mais anos, como vem sido. Secretária, realmente, muitos desistiram, e se a gente não conseguir tratar desse assunto mensalmente, tá vindo para a audiência, para a reunião, mais vão desistir. Tá? Então, é um assunto realmente muito grave, as situações do Minha Casa Minha Vida. Eu não vou entrar no mérito, mais uma vez, por que dessas dívidas altas, que os meus amigos síndicos já falaram sobre isso, mas a gente precisa, sim, discutir com mais ênfase sobre isso, para que realmente não caia novamente no esquecimento. Agradeço mais uma vez o seu empenho, vereador. Tá? E hoje nós precisamos do refis para tratar sobre as dívidas. Não conseguimos manter a conta, mesmo sem um consumo da água do DAI em dia, começar a pagar mensalmente, não dá, porque a gente vem mantendo a tarifa do poço em dia. Tá? Então, a gente precisa conversar sobre essa situação. Tá bom, presidente? Se eu puder ter um contato que eu possa ligar para a gente sentar, conversar, você ter um olhar especial nessa situação, porque a nossa dívida só aumenta. Presidente, eu ia fazer um encaminhamento, sei que o senhor vai... o caso da Aline foi citado na última reunião também, que é a questão do poço artesiano. Eu me coloco à disposição para a gente discutir de uma maneira particular o caso do Monte Verde 2. E o meu gabinete está à sua disposição. Obrigada, vereador. Para uma eventual reunião que eu acho que esse vai ser o encaminhamento, né, do doutor João Carlos,
para a gente poder sentar e ver o seu caso, que é diferente de alguns, né? E eu queria fazer essa sugestão, se o senhor assim permitir. Não, perfeito. Não, até antes da sua sugestão, ele convidar para ir lá no meu gabinete, que Sim. eu vou conversar contigo, porque o DAI cobra aquilo que é consumido. Me gera surpresa cobrar uma coisa que não consome. O hidrômetro, ele se reporta à passagem da água, ou seja, se passou a água, há consumo. Então, a senhora poderia me procurar para a gente fazer uma análise. E eu vou ao local para identificar isso aí. Eu já questionei o leiturista. Ele disse o seguinte, que mesmo não consumindo a água, eles fazem uma média do consumo da última vez que foi consumido. Só que os valores são iguais. São em torno de R$6.000 por mês. Mas... São R$6.000 que vem de conta, sem o consumo, mais R$3.000 do poço. A gente totaliza aí, dá quase R$10.000. Temos que analisar especificamente, porque Com certeza. tem alguma coisa que está em aberto aí que tem que ser... Uma coisa errada que não está certa. Exatamente, porque a água passa o registro... registro, Registro, né? exato. Registro. E não tem registro. A leitura atual é a mesma do mês anterior e a conta é a mesma. A senhora pode me procurar até essa semana, se a senhora quiser. Por favor. E eu vou ao local. Te agradeço. E vou ver essa leitura também que a senhora está citando. Vou analisar no todo. Tá bom. Okay? Obrigada. À sua disposição. Obrigada a todos. Obrigado. Aí só depois disso a gente fala de refis, tá bom? Tá bom. Beleza? Mas precisamos do refis, tá bom? Sim. No seu caso, a gente vai estar acompanhando de perto. Bom, tem o Monte Verde 3. Monte Verde 3, alguém? Não? Eu tenho o Robson também, que é do Residencial Belágio. É isso, Robson? Você gostaria de usar a palavra? Mais alguém gostaria de usar a palavra? Dá uma sinalização para mim. O doutor Vitor precisou sair por compromisso, está liberado. A secretária também está liberada por compromisso já assumido. E nós vamos caminhando, porque é o DAI aqui que nós vamos fazer os questionamentos. O Everson também. Everson, se você, porventura, né? Você pode. Sei que você tem muito o que fazer lá na Secretaria da Fazenda. Mas vamos caminhando. Por favor, Robson. Bom dia a todos. Meu nome é Robson, sou do Parque Belágio. Tenho uma particularidade um pouco diferente de vocês, que lá a minha realidade é um pouco diferente, né? Só que a gente também faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, só que de uma qualificação um pouco maior, né? Isso. E assim, gente, eu concordo com todos que a realidade de vocês é bem difícil, tá? E espero que vocês consigam resolver o problema de vocês. Só que eu acho que, como eu conversei com o Bira, acho que vai muito mais longe esse problema na cidade, tá? Não vai só no Minha Casa Minha Vida. Acredito que tem muitos condomínios já de médio e alto padrão também que tem esse problema da água, né? Que vamos colocar aí que seja uma dívida quase chegando a bilionária com o DAI. E, assim, gente, eu acredito que, como no meu condomínio tivemos um problema o ano passado lá, e tivemos também beirando aí quase R$100.000 de dívida de água, tivemos que fazer uma gestão mais técnica, né? Inclusive, pedimos auxílio a algumas empresas para que a gente pudesse realmente ajustar todos os pontos do nosso condomínio, tá? E acredito que todos os condomínios Minha Casa Minha Vida, acredito que vocês estão aqui para tentar resolver esse problema todo, mas que é gerado de anos o problema, tá? Inclusive, como acho que o Ramon disse, já vem de anos e anos de gestões mal feitas, né, por outros síndicos, mas eu acredito, gente, que os condomínios hoje, com o síndico atual, ele tem a responsabilidade de trabalhar conforme o que está na mão dele, tá, gente? Eu acredito que vocês estão tentando realmente fazer o melhor de vocês. Acredito que deveria ter um setor público que auxiliasse nessa parte de auditoria daquilo que é feito nos condomínios, porque a gente sabe que existe pessoas idôneas e não idôneas gerindo condomínios hoje, tá? E isso que aconteceu com o nosso condomínio ano passado foi mais ou menos isso. E é uma diferença de 7 meses que a gente está atuando no condomínio. A gente tinha uma dívida de 100 mil com o DAI e hoje a gente paga em dia, 7 meses depois. Então, acredito que deve ser uma questão mais de gestão mesmo para que realize o problema. Como o presidente falou ali, do DAI, a gente tem que começar a pagar primeiro, né, o que está no mês ali. E assim, gente, eu acredito que a realidade,
quando a gente faz uma assembleia no meu condomínio, de um aumento de condomínio, ele é um pouco diferente de vocês, tá? Porque por conta da renda que as pessoas têm, a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Só que, assim, a gente tem que trabalhar como síndico, né, como representante de condomínio, passar para que as pessoas entendam como é viver num condomínio, essa é a responsabilidade de quem está gerindo um condomínio, de como é feito, o que tem que ser pago, como é pago. Então, assim, eu acredito que muitos de vocês têm essa dificuldade por pessoas terem baixa renda, alguns no trabalho. Uma das saídas que a gente teve há anos para adequar o nosso condomínio, acho que é o que o rapaz aqui colocou também, que é a garantidora. Ela vem de acordo também com o que é arrecadado com o condomínio e ela garante, né, um valor. E, em cima disso, a gente tem que fazer a previsão orçamentária para que adeque tudo. Tá? Acredito que muitos condomínios terão que fazer rateio, tá, para fazer esse ajuste. A individualização, eu perguntei para o rapaz, eu não vi na outra audiência, mas querem passar isso para os condomínios fazerem. Acredito que os condomínios hoje não têm estrutura para isso. O meu não teria, porque vai para cima de R$100 mil. Como você vai fazer um rateio hoje num condomínio para fazer individualização? Acredito que não. Desculpa, eu não sei se nós encaminhamos isso para o condomínio na outra reunião. Acho que não, né, doutor? Não me recordo por sua vez também. Eu também não me lembro. Nós vamos estudar caso a caso, entendeu? Porque a individualização ela requer que tenha a aplicação em curto prazo. Então, nós vamos estudar isso aí também. A gente fez um estudo no nosso condomínio para individualizar a água também lá, porque ela é conjunta. Nós não temos estrutura para isso lá. O engenheiro que foi lá disse que não tem como fazer essa estrutura de individualização lá. Tá? Isso foi passado para nós. Acredito que, não sei se todos é o caso disso também, tá? Do Minha Casa Minha Vida, se realmente todos terão essa possibilidade de fazer individualização. Mas acredito que muito começa pela gestão do síndico, tá, gente? Eu não quero ser contra vocês, não é isso, não é o meu papel aqui, tá? Mas acredito que a gestão do condomínio começa pelo síndico e escolher as melhores formas, os melhores prestadores de serviço, porque, como eu disse para o pastor Bira, a água ela é só a ponta do iceberg, tá, gente? Aí existe DARFs que não são pagas, ISS que não são pagos, e assim, isso vai onerando todo o município em relação a isso, também a autarquia também, com o não pagamento, tudo. Mas acredito que deveria ser feito pelo poder público hoje uma auditoria em todos os condomínios, nas finanças dos condomínios, para que possa realmente adequar essa questão de como está sendo feita a gestão dos condomínios hoje, para que a gente chegue num Deixa eu fazer uma parte, se você me permite uma parte. Com certeza, pastor. Eu queria saber se isso é competência do município, o município pode? Não é. Ah, tá. Não é competência do DAI fazer esse tipo de análise, entendeu? Não digo nem o DAI. Como é o seu nome? É Robson. Robson, olha, tu usou a palavra impossível, né, pelo meu colega, né, que eu sou engenheiro. Sim, sim. Na engenharia não tem impossível, viu? Tá. Nós tem que se analisar e ver a melhor solução. Eu vejo dessa forma. Sim. Não, com certeza. Essa questão da auditoria que me chamou a atenção, porque eu não sei se, né, Everson, se você puder ajudar nesse sentido, eu não vejo como. Essa que é a minha preocupação, é essa, Robson. Eu acho que sim, deveria ter um órgão que pudesse fazer essa auditoria. Agora, quem poderia pedir? Acredito que não o município. Não, o município, né? Até porque o que eles trazem aqui é um problema do próprio condomínio, né? Quando eles falam da inadimplência, do problema do financiamento, que eles acabam utilizando a receita total para cumprir a exigência, sim, é do próprio condomínio, né? O que a gente está discutindo aqui é uma forma de regularizar parte do fornecimento de água. Então, às vezes, a gente não vai conseguir abarcar todos esses assuntos, a gente tem que ir por etapas. Sim. Acho que a gente tem que focar primeiro na parte da dívida deles com o DAI, o que pode ser feito, e aí, posteriormente, até o Ramon chamou a atenção para esse problema deles, pode ser que eles tenham algum problema para frente com relação à parte financeira, porque eles englobam, né, toda a receita para poder fazer esse financiamento. Mas isso é o que os condomínios têm que começar a já se preparar, porque em algum momento eles vão enfrentar isso. O município não pode ir lá, interferir e falar assim, você não pode fazer assim, você não pode. Tanto que tem um conselho, né, do condomínio que define as regras.
Não compete ao município interferir nessas decisões. Não, eu digo não interferir, mas ajudar. Tá? Porque, por conta que muitas pessoas que estão à frente dos condomínios hoje, poucos são síndicos profissionais, alguns são moradores mesmo que não têm conhecimento técnico de uma gestão para realizar. Nesse ponto, Robson, acho até interessante, nós temos algumas audiências aqui com as universidades, o vereador Arnaldo, e que as próprias universidades buscam um tipo de trabalho nesse sentido para colocar os alunos junto com a população para desenvolver esse tipo de acompanhamento, de controle. Era até interessante trocar uma ideia com as universidades para fornecer esse tipo de isso é porque eu falei não uma prestação de serviço, mas uma ajuda, assessoria, né? Minhoca, parte. Ajuda aí para ter os controles. Minhoca, como que funciona? O condomínio ele é uma entidade privada, né? O município ele não pode interferir diretamente na administração do condomínio. Geralmente o que acontece? O Renato administrador de condomínio, quando há a troca de síndico, a empresa que vai assumir, ou o síndico que vai assumir, ele pede a sindicância, ele pega os últimos 5 anos que fica registrado os balancetes mensais, anuais, etc., e usa esse demonstrativo como forma de análise de gastos, de dívidas e etc., do que ficou para trás. O que acontece, na verdade, é o não pagamento por inadimplência, na grande maioria das vezes. Né? A pessoa não tem dinheiro para pagar, eu deixo de pagar, e vai acumulando. Mas, do Minha Casa Minha Vida, eu acho que tem poucos casos de síndico que meteu a mão, né? Que a gente sabe assim. Vamos falar assim. Não, são poucos. Por quê? Porque não tem o que meter a mão, não tem dinheiro. Entendeu? O síndico, ele fica. Não tem como. Entendeu? Então falta. Não, é verdade. Não é verdade? Tá vendo? Mas são poucos. Por quê? Porque não tem dinheiro mesmo. Entendeu? Mas geralmente. Vou fazer uma pergunta já. Gente, pelo amor de Deus, vou fazer uma pergunta aqui, tá? Hoje, vamos supor, condomínio hoje, a partir de, que nem o presidente disse, a partir de hoje, consegue fazer esse pagamento? A partir de hoje? Vamos falar. Se tiver a garantidora, eu acho que. Uma pergunta assim. Depende. Por exemplo, o meu condomínio é R$200, R$ 199,50 a taxa condominial. Tá? Existe a cobrança mínima de água, que é R$ 24,60 e pouco, que é o mesmo DAI, é a lista do DAI repassada para dentro do condomínio. A leitura lá é individualizada no condomínio e é passada para os moradores, para cada um. Então, cada um paga só o que consome. Então, por exemplo, vai pegar a receita lá no condomínio, eu vou pagar a água, vou pagar as contas e sobra o que eu tenho lá em caixa, que eu vou guardando de pouquinho em pouquinho para fazer as coisas. Tá? Só que o Renato foi síndico 4 anos. Ele conseguiu aumentar o condomínio 2 vezes, 3 vezes, né, Renato? Na minha vez, eu aumentei todos os anos a taxa condominial. Todos os anos. Então, tipo assim, a gente saiu de R$110 para 200. A gente quase dobrou a taxa condominial em 10 anos. Não é todos os condomínios que conseguem isso. Por exemplo, tem condomínio que está com a taxa condominial de R$115, R$120. E aí, mesmo ele tendo uma gestão ali eficiente, nunca vai ser... Mas hoje, por exemplo, aqui, os condomínios que estão presentes hoje, né, lutando... O meu consegue. Lutando pela organização financeira e o pagamento, deixando esse passivo para a gente organizar. Hoje, a partir de hoje, tem essa condição? Então, Léo, aí é individual. Eu sugiro... Cada um... Uma conversa que eu tive com o Bira ali, cada um. Simples, mas assim... Não, eu sugiro esse encaminhamento do Leonardo, vai de encontro também naquilo que o Dr. João Carlos acabou de falar. Eu vou insistir aos condôminos, aqueles que são administradores, que procurem realmente o DAI, para entender primeiro o tamanho do problema. E aí eu vou dar a palavra para você continuar, Robson, mas a gente poderia encaminhar nessa reunião uma mensagem aos condomínios que pudessem agendar um momento, um horário, procurar o DAI e fazer, pelo menos, o dimensionamento do problema. Bom, nós temos isso, e o que o DAI conseguiria fazer em termos de solução aplicável, plausível, executável, né,
para cada um individualmente. É isso, doutor João? Presidente, a minha proposição de sugestão que eu dei de estancar significa pagar a taxa do mês, ou seja, não é um acumulativo. Teve um que citou que tem um acordo com 15 mil, não. É pagar o consumo do mês daqui para frente. Sim. Essa é a minha sugestão que eu estou passando. Sim. Entende? E aí o passivo é outra situação. Outra discussão. Outra discussão. É bem isso. Tá ok? Acho que eu deixei bem claro. Esse 15 mil que falaram aí, não. Eu estou pedindo a partir de setembro, que seja outubro, sei eu, mas comecem. É fundamental começar, porque aí nós temos só um passivo. Nós não temos mais uma dívida contínua, nós temos um passivo. Tá ok? Muda de contínuo para passivo. Esse é o meu entendimento. Hoje você consegue pagar a água do mês, Aline? Esquece o poço. Então, vereador, essa água que é cobrada do nosso condomínio sem o consumo é impossível. Tá. Nós precisamos discutir essa conta. Tá? Nós estamos Vamos mantendo... criar um passivo desse aí. Ó. Nós estamos com posto há 3 anos, somos cobrados, já questionamos. A conta do posto ela é paga em dia. Tá? Essa conta aí sem o consumo. A importância de discutirmos essa situação o mais rápido possível, porque os processos estão aí. Né? Tem conta dos condomínios sendo bloqueadas, então a gente precisa discutir, porque já os processos não pararam, né? Entendi. Robson. Bom, acho que eu me expressei errado na questão do intrometimento do poder público, mas acho que é mais para auxiliar realmente com uma auditoria nos condomínios, para que eles pudessem realmente enquadrar de forma... Você fez isso no seu? Foi feito lá. Pode sugerir aos colegas também? Eu acho que o primeiro passo é aqueles que não têm uma garantidora, buscar uma garantidora. Algumas delas até fazem um trabalho de comprar a dívida que já existe no condomínio, tá? Só que tem que ser feito de uma forma bem legal com eles lá. Uhum. Isso é um caminho, tá? E a outra é a questão realmente de, como o Ramon disse, tem que todo ano ajustar o condomínio para que possa ter feito uma previsão orçamentária justa com todos, né? Tanto com os moradores, mas também com o condomínio, porque ele exige que seja pago, por forma até que todo síndico profissional ou todo síndico que atua como síndico, ele tem responsabilidade civil também daquilo que está feito no condomínio. Então, ele acaba meio que aderindo para ele daqui para frente. Então, a maioria deles assumiram pós um débito gigante, né, de dívida com o DAI. Só que, assim, vai ter que ser feito um estudo realmente com eles, para como é feito o trabalho do pagamento da água com eles. Porém, acho que isso é só uma pontinha do iceberg, porque existe, como o amigo aqui disse, não é só a água. Não adianta fazer o refis também com eles, se ele tem que pagar do mês e mais o refis. Como ele disse aqui, é R$6.000 por mês que ele vai pagar, mais a conta de água. Tá? E como a gente também faz lá hoje no Parque Belágio, a gente paga uma conta mais ou menos de R$23.000 por mês de água, e mais um ajuste de um refis que a gente fez também dos 100 mil que estava em débito, de R$1.700 mais ou menos que dá por mês ali, a mais na conta. Então, assim, dívidas milionárias de 1,5 milhão de dívida de água, eu não sei como vai ser resolvido de fato. Mas tem que ser feito daqui para frente, um ajuste realmente nas gestões, ter um olhar diferente das gestões e também, assim, gente, já se passou anos e agora está tentando resolver esse tipo de problema, né? Acho que deixou muito tempo para tentar resolver uma dívida milionária. Então, assim, eu acredito que o poder público tem como resolver isso junto com eles, de prestar pelo menos um serviço, uma assessoria para que possa ser feito da melhor forma possível os ajustes dentro do condomínio, porque, como eu disse, aqui temos alguns síndicos profissionais que já atuam em outros condomínios e sabem lidar com os problemas. Mas muitos desses Minha Casa Minha Vida são moradores que estão assumindo a gestão do condomínio que não entendem praticamente nada de gestão. Então, acho que se deram o apartamento para eles e todo esse problema para eles, acho que não custa nada também o município também ajudá-los com uma assessoria, como o rapaz disse ali, em relação a faculdades, né, de economia, de contabilidade, ajustá-los também, ajudá-los nessa gestão, né? Eu acredito que isso vai poder começar a resolver o problema, tá? Porque muitos não têm o conhecimento, como a gente tem, de contratar uma garantidora, né? Respeitar as normas, as leis,
respeitar também os pagamentos mensais, fazer um bom acordo, fazer bons contratos, né? Entendo também que acaba que muitas administradoras também poderiam dar esse auxílio, mas não dão, só cobram em relação mês a mês a tarifa deles e não ajudam eles a resolver os problemas também. Entendeu? Acredito que o problema não é só a água. Então, acho que tem que resolver, pelo menos, primeiro, a gestão dos condomínios, para que eduquem eles como fazer da melhor forma, punir aqueles que realmente, algum dia, meteram a mão ou não, né? Mas não vem ao caso, neste momento, mas que seja feita uma auditoria, porque, assim, não tem como você gerir um condomínio sem conhecer o passado dele. Porque você vai fazer novas estratégias, novas previsões orçamentárias para que a gente adeque tudo. Mas isso exige um pouco também de conhecimento para isso. Eu acredito que o poder público possa ajudá-los nisso também. Nesse sentido, pode falar, não. Obrigado, presidente. Não, é só para reiterar, olha, deixar bem claro a todos, o DAI só cobra aquilo que passa no hidrômetro. Ele não cobra o que não existe. Sim. Ou seja, tem um caso excepcional que nós vamos analisar, porém, deixar bem claro, se a água que é cobrada é a que foi consumida Sim. de alguma forma. Para deixar bem claro esse detalhe. Claro. Ali é um caso excepcional que eu vou analisar com a senhora e a nossa equipe técnica, porém, eu posso deixar bem claro, o DAI só cobra o que é consumido. Se tem vazamento, se tem alguma coisa dentro do condomínio de mesa, vocês aí desconheço. Ou seja, fique bem claro, é cobrado a menor tarifa do Estado e só o que é de fato consumido. Tá ok, presidente? Obrigado. Tá certo. Eu vou fazer um encaminhamento aqui, se a gente entender interessante isso, no sentido de capacitação dos síndicos, profissionais ou não, a gente convidar para a próxima audiência pública ou próxima reunião o secretário do Desenvolvimento Econômico, para oferecer, quem sabe, um curso, né, ou alguma capacitação para que esses administradores possam também... Acredito que seria bom, né, Almedes? Seria bom, de uma maneira gratuita, sei lá, para ir nessa proposta que você fez agora, Robson. Aproveitando essa fala, é importante, viu, vereador? Vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico para tentar viabilizar algo desse tipo. Aí eu acredito que vai ter futuro isso aí. Se ele puder trazer, né? Acho que é importante na próxima audiência. Na próxima audiência. A gente debater sobre esse assunto, mas eu já vou pedir para ele vir um pouco mais mastigado para a gente poder já tocar isso mais para frente. Acredito que o Everson também podia me ajudar nisso aí, ele está aqui. A gente conversar com ele para. Ele foi elevado à categoria de rapaz agora. Exatamente. Rapaz, vou me lembrar disso. Estou brincando. Obrigado pela oportunidade, viu, gente? Eu que agradeço, Robson. Eu queria... me chamar de rapaz, me ajuda aí. Mais alguém gostaria de falar? Acho que... Eu vou fazer um pedido aos remanescentes da reunião, né? Pelo menos os que são administradores, aqueles que formam opinião. Por favor, não desistam. Tem a lei dos 5%, que todo mundo sabe como é que funciona. Eu tive ontem a reunião do plano diretor, doutor João Carlos, no meu bairro. E tinham quantas pessoas, Tiago? Uns 15? 10? 10. Entre membros da secretaria, munícipes e o staff da própria escola. 15 pessoas. Nós estamos discutindo um bairro que tem mais de 1.100 casas. Se falar no entorno, então, e tinha menos de 0,01%. Mas isso não pode definir a nossa caminhada. Aquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Eu gosto muito de uma frase do filme O Gladiador, que o serviçal do gladiador diz para ele: a maioria das vezes eu faço o que eu devo. De vez em quando eu faço o que eu gosto. Então, ter que fazer o que a gente tem que fazer é obrigação. Então, eu vou pedir, se nós tivermos uma próxima audiência, e teremos daqui 30 dias, ou menos, ou mais, se vocês estiverem, vocês já estão me dando um sinal de que vale a pena, que o mandato está servindo para alguma coisa,
e que nós estamos propondo coisas boas para a nossa cidade. Então, gostaria de reiterar o compromisso com os condomínios. Essa não é uma discussão nova, esse é o meu segundo mandato, e a gente conversou muito sobre isso, avançou um pouco, conhecemos mais, sim, conhecemos mais, e quanto mais conhecimento tivermos do assunto, menos surpresa a gente vai ter. Então, a gente vai ter tribulação? Vai, mas vai ter experiência. Tendo experiência, a gente tem a perseverança, e a perseverança traz a esperança. Então, eu queria reiterar isso aí. Avisem os seus colegas de condomínio, de grupo, falam, foi boa, nós vamos avançar, temos propostas, executivo é uma coisa, o DAI é outra nessa situação. Não adianta a gente misturar as estações, a quem cobrar, a quem direcionar, a quem cabe o quê. Tudo isso é importante, porque eu sei que vocês são mini prefeitos, né? Mini prefeitos de cada condomínio, e vai ter que administrar um recurso com investimento e pagando as contas. Então, não é uma conta simples, né? E alguns têm sucesso e podem passar essa experiência para os demais. Certo, senhores? Senhor, quero agradecer. Eu que agradeço a presença do executivo. Estamos à disposição sempre. Quero parabenizar todo mundo aí que está lutando aí pelos seus condomínios, que não, vocês representam uma multidão. Vocês não representam somente vocês ou o condomínio, é uma multidão. E isso é importante, você está querendo resolver um problema, independente se é do passado, mas é nosso. E é nosso, não é só de vocês. É tanto do Executivo, quanto do Legislativo, quanto do DAI, quanto de vocês que administram isso. Tá? Eu desejo sucesso para vocês, as portas do gabinete estão abertas. Independente, se precisar do DAI, eu tenho certeza que o presidente está lá à disposição, quanto à Fazenda, com o Everson. São grandes secretários que estão à disposição para poder tirar dúvida. Às vezes, até uma sugestão, podem ajudar com algo. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês que estão lutando por essa situação que se encontra o condomínio de vocês, mas a gente está aqui para ajudar e colaborar no que for preciso. Tá bom, presidente? Parabéns aí. Que agradeço. Um abraço a todos. Doutor João Carlos, Everson, gostaria de falar alguma coisa? Eu quero agradecer ao presidente e a vocês todos a oportunidade de a gente esclarecer e tentar conciliar e buscar a melhor solução. Tenham convicção, será dada a melhor solução para todos. Não tenho dúvida disso, tá ok? Fique com Deus. Eu que agradeço. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos encaminhar para o... Então, vamos deixar combinado, torcer para que o DAI tenha um avanço, né, nos estudos que a gente está propondo, para a próxima reunião, fica marcada por questão de plenário, né, para daqui 30 dias. Vamos fazer o convite novamente a todos os condomínios. Obrigado, Robson, pela presença. Está convidado para o próximo também. Se eu tenho experiência de resolução, é bom até para eles terem essa... Aline, você tem o meu compromisso, vamos lá. O doutor João já escancarou a porta, né? Nós vamos lá. O Renato consegue administrar 2. Parabéns, hein, Renato? Olha, tem gente que está pedindo água aqui, né? E administra 2. E o Almedes também. Almedes, seu exemplo precisa ser seguido, tá? Precisa mesmo. E de vocês também pela resiliência em trabalhar pelo bem daqueles que vocês estão... Foi confiado a vocês essa responsabilidade. Bom, eu vou encaminhando, então, para o encerramento, agradecer a TV Câmara, meus colegas de trabalho aqui, meus parceiros de longa data aqui, pessoal da zeladoria, da Copa, a administração legislativa, apoio legislativo, enfim, todo o staff que eu quero agradecer. E vamos, nada mais havendo a tratar, nós vamos encerrar essa audiência pública às 11h31. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus.